programa de hoje você vai conferir a luta da APUESP na Assembleia Legislativa. Vai relembrar os 20 anos da Lei 10.639. E vai saber mais sobre educação e povos indígenas. Acompanhe. Na semana passada, a professora Bebel, presidenta da APUESP, colocou a questão da atribuição de aulas no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Os professores, ou funcionalismo público agora, tirando um pouco os senhores que estão contemplados, a gente tem sido deixado de lado. Eu estou desde dezembro lutando, contra essa forma de atribuição injusta, mas virou uma contradição quando todos são importantes, mas também a gente sabe da onde está a origem. Foi naquele PLC 1374 de 2022 que instituiu a política de subsídio e a forma de classificação no seu artigo 80, que foi instituído e que lá sobrepôs a jornada ao tempo de serviço. Como se tempo de serviço não fosse importante e não fosse uma forma de qualificação, doutor Raul. E é. Então, o que lamentavelmente aconteceu é que se eu tenho que pegar uma jornada de 64 horas, aulas, e tenho, 3 anos de serviço, eu passo na frente do senhor que tem 10 anos de serviço. A jornada não pode ser componente, deputado Major Meca, de forma de classificação. A jornada é componente do trabalho. Então, digamos que todos tivessem a mesma jornada, como ia classificar mesmo? E aí, lamentavelmente, o secretário da Educação, ele vai à rede de televisão e não fala a verdade. Fala que tem professor querendo pegar 4 horas aulas. Ninguém vive com 4 horas aulas. Fala a verdade. A verdade é o seguinte, a verdade é que forçosamente tem que pegar um montão de aula para poder ganhar um pouco mais. Essa que é a questão. A deputada relembrou que a derrubada do confisco dos aposentados foi bancada por todos os deputados e pediu apoio da casa. Vai ter que corrigir isso, nós temos que fazer essa correção. Esta casa pode acertar, é o artigo 80. Eu já tenho um PL, mas se não quiserem, vamos fazer da casa de novo. Volta a atribuição por tempo, provas, títulos e tudo. Essa é a forma correta. Depois a gente, ao longo do ano, vai acertando as vidas. Mas isto é o essencial, para a gente, pelo menos, fazer um pouco de justiça para acertar a injustiça que eu disse para o secretário executivo, que não é o secretário de Educação. Os senhores estão assumindo uma pauta que não é dos senhores, é do outro governo. Para que assumir isso? Está dando bororó? Começa de novo. Continuou. A minha esperança é que nós consigamos revogar esse artigo da lei de subsídio e pensar na carreira, também para os profissionais de educação, porque subsídio não é carreira. A APUESP continua reivindicando reuniões com o secretário da Educação, pois acredita que o diálogo é a base da democracia. Há 20 anos, em janeiro de 2003, foi sancionada a lei que tornava obrigatória a inclusão da cultura e da história afro-brasileira na grade curricular. Ao longo dos anos, alguns marcos foram importantes no processo de implementação de uma educação antirracista no Brasil. No ano de 1988, após manifestações dos 100 anos da abolição, foi criada a Fundação Palmares, importante na preservação dos valores culturais, sociais e econômicos da influência negra na sociedade brasileira. Em 1995, aconteceu a primeira Marcha Zumbi contra o racismo, pela cidadania e pela vida, com reivindicações entregues à presidência da República. Em 2001, foi realizada a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas em Durban, na África do Sul, onde os representantes brasileiros costuraram uma resolução para que a educação ocupasse papel central nas políticas contra o racismo.
Após luta do movimento negro, em 9 de janeiro de 2003 foi sancionada a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular da educação básica e da formação docente. Em 2008, a LDB é novamente alterada pela Lei 11.645, que incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena. Recentemente, em 2014, o Plano Nacional da Educação estabeleceu metas e prazos para que os currículos da educação básica e dos cursos de pedagogia e licenciaturas promovam o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Porém, 20 anos se passaram e a lei não foi implementada de forma efetiva. Nossa história precisa ser valorizada. Sem respeito à memória, não há mudança. A gente sempre entendeu que a origem de tudo isso, para a gente poder resgatar a história do negro e da negra brasileira, a gente tinha que não só trazer o que foi a história da África em relação à colonização brasileira, mas também para a gente, na base escolar, a gente discutir a questão racial. A gente acha que é muito importante discutir a literatura africana, era muito importante discutir a origem da discriminação brasileira, a participação do negro e da negra brasileira na formação histórica, política desse país, cultural, religiosa. Então precisava ter uma legislação específica que fizesse com que as escolas no Brasil inteiro implementassem uma política para tratar deste assunto, né? Colocasse no currículo este assunto. Perguntamos ao Valmir Siqueira se é perceptível alguma mudança nesses 20 anos e o que pode ser feito para o cumprimento da lei. Nós temos o descumprimento dessa lei em relação ao governos estaduais, municipais. São pouquíssimos estados, pouquíssimos municípios que implementaram no currículo a questão da discussão racial, né, que reza essa lei. Alguns fazem cursos, como o Estado de São Paulo tem alguns cursos que é feito online, atualmente é online, já fizeram curso presencial, mas é um curso, sabe aquela coisa de, parece que está trabalhando com a cota em relação à questão racial, porque você tem um curso, mas assim, não tem uma biblioteca específica, não tem uma seriedade na implementação da lei, não tem pessoas realmente preocupadas com a implementação da lei. Então, eu inclusive já fiz cursos maravilhosos, inclusive em relação ao Estado, mas que parte do princípio que o professor, a professora vai chegar na escola e vai fazer toda a implementação por sua conta, e esse é o problema. E não é só a cultura negra que tem dificuldades de entrar com profundidade nos estudos curriculares. A cultura indígena também precisa ser inserida com um plano de ensino consistente. Então, conversamos com a psicopedagoga, doutora e especialista em vigilância alimentar indígena, Edna Ferreira. Um dos pontos super importantes é o quê? Nós não íamos já com conceitos prontos, mas sim iniciar com um diálogo, de preferência numa roda, né, de conversa bem indígena, com os alunos sobre essa temática. São 305 etnias. Olha o que a gente tem de conteúdo aí. Quais são essas etnias? Onde vivem? Quantas e quais vivem no estado de São Paulo? Quais os nomes dessas línguas? Então, a partir desses dados iniciais, por exemplo, né, pode-se propor atividades de pesquisas de determinadas etnias. Então, assim, eu tenho certeza que conforme eu fui falando, vocês já pensaram na possibilidade de alguns componentes curriculares estarem trabalhando com essa temática. A arte, a matemática, a ciência, a geografia, história, a língua portuguesa, compondo a interdisciplinaridade. E nós vamos construir um plano de ensino, né, a ser teorizado e praticado, seja durante o bimestre, trimestre, semestre ou anualmente também. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre a agenda do sindicato ou sobre o mundo da educação, acesse o portal da APUESP. Até a próxima semana.